Qualquer um pode iniciar uma guerra, mas somente Oxoguian pode determinar o seu fim. Epa, babá! Se eu fizer isso, que era a iniciação, porque eu não sabia o que era. Se eu fizer isso, que hoje eu sei o que é uma iniciação, Ogum tira meu pai da cova, e eu lembro perfeitamente o pai pegando os búzios, e os búzios alafiando. Sim. Então eu disse, então eu faço. Eu e Michael, nós nos conhecemos na vida de carnaval, né? Numa festa, conversamos, foi um papo muito bacana, muito legal, e trocamos rede. Nós, na verdade, nos reencontramos, porque são sempre reencontros, e nós criamos uma amizade muito sincera e verdadeira desde o princípio. Um dia ele falou assim pra mim, vem jogar búzios um dia. Aí eu perguntei, mas o que é isso? Eu não sei o que é búzios. Até porque eu tinha uma visão extremamente colonial do candomblé e da religião de matriz africana. E aí foi, eu joguei muito inseguro e pedi para que ele fizesse algumas coisas através com as orientações de Exu ali no Erin de Logum. E eu fiz. E foi a melhor escolha da minha vida. E hoje meu pai é uma outra pessoa. As doenças se foram. Hoje quase meu pai não vai ao hospital. Meu pai é um homem de 60 anos, mas você olha para ele, ele parece que tem 40 anos. Eu lembro nitidamente, não tem como esquecer. Ele começou a jogar, e aí chegou uma hora que ele só ficava e eu sem entender nada. E aí daqui a pouco ele olha assim para mim e ele fala, você é o escolhido. Foi uma surpresa para mim, inclusive, naquele momento, porque eu não estava esperando. Eu disse, olha, quando eu me iniciar, eu quero que as brigas na minha casa acabem e que a fartura nunca falte. Já que eu sou desse santo da fartura, eu quero que minha casa sempre seja farta. E desde quando eu me iniciei, jamais nós ouvimos a palavra necessidade na minha casa. Jamais. Para chegar até no Daniel de hoje, eu preciso contar a história da Sueli. Sueli, uma mulher negra, semi-analfabeta, de uma favela da periferia de São Paulo, que é minha mãe. Mãe solo, que sustentou 7 filhos, da maneira que pôde, né? E minha mãe era umbandista, minha mãe frequentava Umbanda, minha mãe tinha as entidades dela e eu cresci em meio a isso, né? Eu era sempre aquele filho mais ligado à minha mãe, então eu gostava de acompanhar ela para as macumbas, sempre fui macumbeiro. Eu tive as minhas primeiras manifestações de mediunidade aconteceram quando eu tinha 5 anos de idade, por volta de 5 anos de idade, quando eu sofri uma perseguição de um espírito. Minha mãe me levou para uma consulta com o seu Pena Verde, o Caboclo Pena Verde, de Dona Maria José, lá no terreiro seu João do Laço, no Parque do Chaves, onde eu nasci e me criei, e ainda existe esse terreiro, com a Dona Maria José tá lá, e Dona Maria José, através do seu Pena Verde, foi quem fez esse portal para mim. Seu Pena Verde mandou minha mãe fazer umas mirongas, como ele dizia, uma mironga debaixo da minha cama, e o que foi feito acabou com esses episódios desse espírito, dessa perseguição desse espírito, mas ele deixou muito claro para minha mãe, eu lembro muito das palavras dele, que isso seria por um período. Haveria um momento que a minha espiritualidade ia ser tão forte que não teria mais como segurar. E aí, acabou esse episódio, eu era ligado a um centro comunitário confessional, que era ligado à Igreja Católica, e ali, meio que num processo, eu me vinculei à Igreja Católica, fiz primeira comunhão, fiz perseverança, fiz primeira Eucaristia, a ponto de quase me tornar padre. Até que, ao completar 15 anos, um período aí, um intervalo de pelo menos uns 10 anos, minha mãe mesma me chamou para acompanhar ela num terreiro, que era uma saída de Oxumaré. E quando eu entrei no terreiro, já com essa idade, imediatamente eu falei assim, eu acho que é isso aqui que eu quero para minha vida. Nada, por acaso a espiritualidade me conduz a um centro de Umbanda, e ali eu entendo que ali é o meu caminho, que ficava no Jardim Brasil, chamado Templo de Umbanda Cacique
Pai Pena Branca, que era chefiado por Norma de Ançã. Eu fui na gira seguinte, que era uma gira de boiadeiro. Eu não sabia o que aconteceu, né? Eu estava conversando com um boiadeiro, e o boiadeiro olhou para mim e eu estava conversando com ele. Quando eu comecei a ficar meio zanzirado, eu não entendi o que estava acontecendo. Ele deu uma risada e pediu para eu ir acender uma vela na frente do congá. E aí eu ia caindo para lá, caindo para cá. Quando na sequência ele volta para mim e fala, fecha os seus olhos e só pensa em Oxalá. Eu fechei meus olhos e aí, quando eu vi, foi a primeira incorporação que eu tive, que foi meu boiadeiro, que foi seu gentileiro. É dessa época, por exemplo, que o seu Marabô também apareceu. E aí vem o Herê, Preto Velho, Marinheiro, enfim, todas as linhas que o terreiro trabalhava. Ali eu já tinha começado a entender os processos de ser um homem negro, porque aqui eu falo sempre que no Brasil ninguém nasce preto, né? A gente acaba se tornando quando a gente ganha consciência racial. Então, o meu processo de racialização, ele vem aí no início da minha adolescência para minha fase adulta. E aí quando Neia, que era minha irmã de santo nesse terreiro de Umbanda, ela pede para Juliana, que é a filha dela, me chamar, e ela fala para mim que a Juliana me liga e fala assim, minha mãe falou para você vir aqui em casa agora. E eu fui até a casa dela, ela estava deitada na esteira, com o ojá na cabeça, e eu falei, o que aconteceu? Eu, bem curioso, que sempre fui. O que aconteceu? E ela falou assim, eu não falei que eu ia casar com Yansan? Isso foi num domingo, na segunda-feira eu bati na casa do pai de santo que tinha feito as coisas para ela. E ali comecei minha jornada. Eu passei 1 ano e meio de Abian na casa. O Abianato é um período imprescindível para você se fortalecer o vínculo com a casa que Orixá te conduziu. E na casa de Logoendé, Ilê Axé, o Moaladê, onde eu me iniciei, foi que eu dei os primeiros passos. Meu pai de santo, Jacques de Logoendé, onde dei meus primeiros passos no candomblé e onde aprendi muita coisa. Neste processo, no dia 27 de julho de 2002, é o dia que Pai Oxoguian e Mãe Oiá pulam o Oruncó, pulam o nome na cerimônia pública da chamada saída de santo, e aí ali anuncia ao mundo o renascimento de dois novos Iaôs. Por amor eu me iniciei, por amor eu cheguei, por amor eu me iniciei e por amor eu permaneço. Eu acho muito importante falar esse tipo de coisa porque as pessoas precisam desconstruir, desmistificar que só se faz santo pela dor, né? No Moaladê foi onde eu me iniciei, eu tomei obrigação de 1 ano, eu tomei obrigação de 3 anos, eu tomei obrigação de 7 anos e onde eu me fiz ebome. O que eu aprendi com meu pai de santo foi amar e respeitar o Orixá. Embora hoje eu já não esteja mais do lado dele, ele permanece na minha história, porque se não fosse ele dar vida ao Oxoguian, eu já não estaria aqui. E após os meus 7 anos, eu falei assim, agora eu vou para a vida de academia, só que o Oxoguian tinha outros planos. E aí foi onde começou meu sacerdócio de fato, onde minha vida sacerdotal começa. Partimos para a iniciação. Porém, eu disse, sozinho eu não recolho. Era uma questão dele. Ele tinha muito medo de ficar só, mesmo porque ele não tinha conhecimento, né? Não sabia nada de candomblé, não era uma pessoa de axé. Aí o jogo respondeu, mas ele não vai entrar sozinho mesmo. Aí o pai Dani começou a perguntar alguns nomes. Foi quando o pai Dani disse assim, fala o nome completo da Marta. Também nos conhecemos da época de carnaval. E aí foi uma cena assim inesquecível. Quando ele terminou de falar o nome completo da Marta, quando ele fechou a boca, os búzios voaram da mão dele e caíram. E eu sem entender nada. E aí ele levantou. Eu quase caí da cadeira, inclusive, nesse dia. Ele falou, e agora o que é que eu vou fazer? Ela não é de candomblé. A família da Marta não era de axé também, nenhum deles era de axé. Mas eles começaram a gostar e se interessar. E eu tinha falado com ela era minha amiga. E eu falava assim, olha, eu vou me iniciar, vou fazer santo. Antes de você falar, a gente precisa
sair para beber, para curtir, porque eu sei que é um bom tempo que você vai ficar trancado, não vai poder fazer nada. Então, nós vamos tomar, mas juntos, quando acabar o preceito, porque você tem que entrar junto comigo. Falei, não, você tá maluco, não tem como ser eu. Não, 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 não. Ele falou, e você precisa ir jogar. Eu falei, então tá bom, eu vou lá. Quando ele jogou, ele falou algumas coisas muito tocantes. E ele falou, hoje eu não te iniciaria, mas Orixá pede que essa caminhada do seu irmão seja com você. Oxóssi pede. Então, depois que conheci Pai Dani, ele me sentou numa mesa de jogo e começou a contar algumas coisas. Conhecer Pai Daniel também foi conhecer um outro mundo. Eu digo que foi uma possibilidade de mudança, tanto de pensamento, tanto de vida. Antes mesmo de chegar no Candomblé, eu fui evangélica, fui testemunha de Jeová. Dei uma passada no budismo e me batizei na igreja de Mormons. No dia do meu bolonão, uma coisa pra lá, outra coisa pra cá, tá, sua vez agora. Vamos lá, tirei um ebó. Todo pai de santo tem os primeiros filhos, né? E esses meus filhos. E é muito simbólico para mim, porque a minha navalha, a pessoa que me iniciou, meu iniciador, é um homem de Logum Edé. E o simbólico é que o meu primeiro barco tenha sido justamente Oxóssi e Oxum. Eu me sinto muito privilegiada, porque eu posso dizer para vocês que eu faço aniversário 2 vezes. Eu sempre fui muito feliz com a minha data de aniversário, mas eu nasci dia 5/7/1991 e renasci para Oxum dia 5/7/2014. No momento que tudo aconteceu, no momento que a gente viu que as pessoas, que eu vi que os dois, né, que era o meu primeiro barco, continuaram caminhando, continuaram celebrando, continuaram festejando, isso para mim foi muito importante. É sinal de que aquilo que nós fizemos com tanto carinho e respeito ao Orixá foi acolhido, foi aceito, e isso me deu aquela sensação de alívio que tudo tinha dado certo. Seu Marabô, as primeiras vezes que eu rodei com ele, eu estava com 15 anos de idade, na época da Umbanda. E foi uma entidade que já me livrou de momentos muito difíceis, inclusive da morte. A gente conversa muito com o Exu, o Exu é próximo da gente, as entidades, né, são muito, muito próximas da gente. Não tinha dinheiro para comprar os bichos dele, e saí um dia do trabalho, eu trabalhava no Tucuruvi. E aí uma hora eu passei numa calçada e seu Marabô, e aí eu passei e alguém falou assim pra mim assim, ó, volta. Eu olhei pra trás, não tinha ninguém, eu voltei. Quando eu olhei pra baixo, tinha um monte de papel assim jogado no chão. Quando eu olhei era um monte de dinheiro. Olhei pro lado, olhei pro outro, não tinha ninguém do lado. Eu recolhi o dinheiro, botei no bolso e fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, contei o dinheiro, era exatamente o valor dos bichos que seu Marabô ia comer na festa dele. Olha essa entidade como é. Mas aí bateu uma coisa no coração, um remorso no coração, porque eu pensei que aquele dinheiro poderia ser de um pai de família que tivesse perdido, por exemplo. Mas aí quando eu fui conversando com algumas pessoas, onde era aquele lugar, era um lugar que tinha biqueira, ou seja, era dinheiro de coisas ilícitas, que ele deu um jeito, eu não sei como, da pessoa perder. Eu perdi, eu achei aquele dinheiro que era exatamente o valor que tinha para a festa dele. Seu Marabô é aquela pessoa que vai dar uma boa palavra, que vai puxar a orelha quando preciso também. Eu já não esqueço, quando eu perdi minha mãe, eu entrei numa depressão profunda. Uma depressão profunda. E quando eu pensei em tirar minha vida, foi seu Marabô que me resgatou. No momento em que eu ia me jogar da ponte no rio Tietê, seu Marabô me tirou dali, naquele momento. Eu falo que é uma entidade que eu respeito demais, e que eu vou levar até enquanto eu tiver vida. Esse homem vai ser cuidado, vai ser zelado e vai receber honra na minha casa, porque ele é um homem honrado.
após a iniciação deles, as coisas realmente se tornaram muito confusas, foi muito turbulento o pós-iniciação deles. O Marabu sempre presente na minha história. Eu cheguei no pé de Marabu e falei, olha, Marabu, não dá mais para eu continuar nessa situação, tá muito ruim, eu não quero continuar naquela casa e eu quero seguir. Eu entendi que aquele candomblé não me comportava, não era o candomblé que eu imaginava. Eu ia falar para os meninos, se vocês quiserem pegar o ebá de vocês, vão para casa que vocês quiserem, tá tudo bem para mim, eu quero cuidar da minha vida só, tá tudo bem. Mas a Shoguian disse, não. Esse era o meu pensamento. Novamente, a Shoguian me ensinando que eu não mando, né? Esse era o meu pensamento. Mas aí começou a chegar começou a chegar outro. Aí um queria um jogo de búzios, outro queria atendimento com Marabu, outro queria outro jogo de búzios. E assim foi vindo. Só que quando essas coisas foram acontecendo, essas pessoas foram chegando, eu estava sem alguém para me referenciar, para cuidar de mim, para me orientar. Lembrando que eu estava no começo da jornada de sacerdote, né? A partir daí, eu comecei a fazer uma peregrinação em algumas casas aqui de São Paulo, para tentar me encontrar em algum lugar. Quando eu comecei a ir para o candomblé, eu comecei a me apropriar das pautas raciais. Então, estar em um espaço onde as pautas raciais eram negligenciadas ou sequer tocadas, não era algo que me alegrava, não era algo que eu gostaria de encontrar. Foi então que eu lembrei do Pai Sidney, que eu tinha muito contato, inclusive. Nos conhecemos na época de Orkut, do extinto Orkut, nossa, bem antigo. Eu fui atrás dele, falei, pai, bênção, a questão é a seguinte... Eu tô com os meninos para tomar uma obrigação de 1 ano, mas eu preciso de ajuda, eu preciso de respaldo, eu preciso de orientação. O senhor pode fazer isso? A resposta dele para mim vai ser, claro, Daniel, conte comigo. Se for para enegrecer, conte comigo. Ali acabou, ali selou o meu amor. E aí o candomblé, ele é justamente, eu sempre me pergunto, eu falo, nossa, como é que os nossos ancestrais conseguiram, em meio a tamanha violência, hostilidade, colonização, né, colonialismo, como é que eles conseguiram deixar esse legado para nós, né, como é que a gente... Então o candomblé, institucionalmente é religião, mas isso é muito pouco. De verdade, para mim, a palavra religião mais apequena ao candomblé do que ele dá o seu real tamanho, não é? O candomblé, ele é uma filosofia, ele é um modo de estar no mundo, de viver, de ser, de pensar. É isso que a gente está compartilhando com os filhos de santo. A gente está tentando desvelar, tirar o véu dos olhos dos filhos de santo. Ele me ensinou uma coisa fundamental, que eu carrego na minha vida até hoje. Orixá só quer culto e adoração. Desmistificando a necessidade do excesso, da vaidade, de roupas lindas, de panos, de fios. Isso aí é onde a gente entra com a vaidade, né? E quando o Pai Sidney me traz isso, orixá só quer culto e adoração, eu falei assim, é esse candomblé que eu quero. O candomblé é pé no chão. Um candomblé onde a gente possa existir. Um candomblé que eu possa estar, eu pudesse estar quando eu não tinha dinheiro para pegar o busão. Um candomblé ideologicamente preto, porque o candomblé é preto e aqui na minha casa, na casa da Shoguian, é um lugar onde as pessoas precisam entender que é um candomblé preto, o protagonismo nessa casa é preto, e disso eu não vou abrir mão, e as pessoas brancas que estão aqui precisam se saber aliadas. Então toda essa construção, ser o Daniel que eu sou hoje, ser o professor que eu sou hoje, a pessoa que comunica muito bem sobre candomblé, isso se deu muito graças a Pai Sidney, que me deu todo o respaldo necessário para que eu pudesse iniciar. Tem um fio condutor ético na jornada de um babalorixá, que é fazer a sua jornada de modo que ele não mereça ser esquecido. Ou seja, de que ele vai se tornar um imortal. E toda vez que eu vou à casa de Daniel, eu vejo isso, ele não vai morrer. Ele nunca vai morrer.
Daniel está se esforçando muito, porque essa experiência também de ter uma casa de axé, de conduzir pessoas, é uma experiência que exige muito esforço, não é tarefa fácil, não é? Você tem que ser resiliente, você tem que se despojar, você tem que... É de extrema responsabilidade, entendeu? Dentro do quarto santo eu já não tinha mais onde colocar Ibá, porque eu comecei a iniciar os outros Iaôs. O Madeira foi o primeiro daquela casa, depois veio a Iaô de Xangô, depois veio o Iaô de Oxum, depois foi a confirmação da Eké de Natália, que é minha irmã, carnal, junto com o meu sobrinho, Rian de Oxoguian, Natália de Oiá e Rian de Oxoguian, do Fono Rian de Oxoguian. Depois de Rian veio Natália, veio Silvana e Gustavo, que são outras pessoas bastante importantes aqui da minha trajetória. Eu abri a porta do quarto de santo e falava para o pai Oxoguian assim: o senhor não está vendo o que está acontecendo aqui? O senhor tá trazendo um monte de gente e eu não tenho mais onde colocar Ibá, não tenho mais onde colocar filho de santo no quarto. Não dá pra, esse quarto aqui cabia duas pessoas fazer. Hoje não cabe uma pessoa aqui para dar bori no meio desses Ibás. E foi um período muito que eu fiquei assim: o que foi acontecer? E qual é a resposta que eu obtive do Oxoguian naquele momento? Nenhuma. No Dia dos Pais de 2018, no almoço. Aí a gente tava tudo reunido lá, né, na brincadeira, tal. O pai comentou da casa, do Rodney, falou que a casa já estava montada, que não sei o quê, mas que ele estava vendo, mas que ele ia precisar de um financiamento. Eu falei, pai, e aí, o senhor já foi ver? Já viu como que vai ser o financiamento e tal? E eu nem levei a sério. Confesso que não, a gente estava ali bebendo, tomando uma cerveja, e eu não levei a sério. E aí foi correndo a semana toda, aí eu perguntando pra ele, né? Eu só virei pra ele e falei assim, pai, eu não vou ter onde morar, né? Aí ele falou, não, filha, onde eu for, se for pra comer ovo, a gente come ovo e vai estar todo mundo junto. Dia 21 de dezembro de 2018 eu peguei a chave dessa casa. E aí, a primeira semana que eu passei aqui, eu acordava muito cedo e eu descia, eu andava nos espaços. Eu olhava a casa de Exu, vazia aí, não tinha quase nada. Eu ia pro quarto santo, eu olhava, eu ia pro barracão e ficava lá horas e horas assim, olhando pro nada, né? E pensando o que seria da minha vida a partir daquele momento. O primeiro barco que aconteceu logo no início de janeiro de 2019 dessa casa foi onde eu iniciei. Marco de Oxóssi, Pedro de Obaluaê, Maria Eduarda de Oxum, Lorena de Oiá e Aixa, a querida, também de Oiá. Foi o barco das 5 crianças. Foi um barco lindo, foi um barco que... Eu sou muito ativista pela iniciação das crianças. Eu acho que criança de pai e mãe de axé precisa ser criança de axé, porque a máxima é o que é bom para mim é bom para os meus, né? Esse pensamento colonizado de que eu não vou, tem medo da responsabilidade, quando ele crescer ele decide. Isso, os cristãos não pensam assim. Nasceu, eles já batizam rápido e depois vão para... E aí vai encaminhando para a fé deles. Então, a gente de axé não tem como, não acho que tem que pensar diferente. Acho que a minha relação com a espiritualidade vem de outras vidas ou de outras conexões que nessa vida permaneceram, né, e continuaram e se fortaleceram. Desde pequeno com a minha mãe, né, eu vim da Umbanda, acompanhando ela me levava para Gira de Caboclos, Preto Velhos, e eu tenho um amor muito grande, né, por entidade, e principalmente caboclo, eu tenho um amor enorme. E nisso vem com o pai, né, que é meu irmão carnal. Eu acho que isso se fortaleceu, né, que anos depois eu me iniciei no candomblé, mas ele já estava encaminhado, já estava com suas obrigações, já tinha entrado. E aí foi vendo ele que me deu esse desejo também, despertou esse desejo, essa coisa desse reencontro ancestral.
somos iniciados pelo mesmo Babalorixá. O pai, ele é meu pai pequeno, além de meu irmão, é meu pai pequeno. Para mim isso é muito incrível, é maravilhoso, né? Reforçando mais ainda a nossa ancestralidade que nós temos e o nosso reencontro ancestral nesse mundo. Eu fui criada no cristianismo, fui uma família católica, fui batizada, crismada, tudo que tem direito. Só que nesse meio tempo eu tinha alguns sonhos, mas para mim eram apenas sonhos, né? Até que pós o nascimento do Rian eu comecei de fato a ter mais contato com isso. Porque após o nascimento do Rian, minha ligação com o pai Dani se estreitou mais, né? Porque ele foi uma mão que me ajudou em relação a tudo isso. A gente não acredita nada no por acaso, né? Ah, aconteceu por acaso. A gente não acredita muito nisso, né? Então tudo tem um caminho ali a ser trabalhado, desenvolvido ali com o tempo. O tempo vai mostrando muita coisa. Eu acho que foi exatamente isso, né? Com o tempo, porque eu nem sabia que eu era do Oxalá. Mas a primeira reza que eu aprendi quando era pequeno, que o pai me ensinou, foi reza do Oxalá. Foi rezar um ebô, simples. Então, acho que tudo isso foi... Aí eu já parei pra pensar, assim, sabe? Tem aqueles déjà vus. E aí, quando você... Pô, cara... A primeira reza sobre o santo que eu aprendi, a primeira reza, assim, é muito legal. Assim. O primeiro contato foi através de festas de Exus, pombagira. Sempre achava aquilo incrível, nunca entendia de fato o que estava acontecendo. Até que veio o grande boom, a suspensão de Pai Oxaguian. Confesso que na hora, o que está acontecendo? Né? Que ele pegou de surpresa, porque eu nunca imaginei, para mim, não sabia como funcionava, não sabia o que era. E na hora, quando eu vi, eu falei, nossa, e agora? Ali eu percebi que chegou a intimação, vamos dizer assim. Como recém-mãe do Rian, então para mim eu não queria mais uma responsabilidade, né? Então eu acho que foi daí o pé que eu corri bastante, que eu falei, não dá na hora que eu queria. Ter que se dedicar ao candomblé, porque candomblé é dedicação, é abrir mão de certas coisas. Eu estava começando a minha juventude ali agora, começando a juventude, recém-mãe do Rian, então meio que quis correr. Corri bastante, quis evitar até onde eu pude, só que não dá. Quando está no nosso caminho, quando a ancestralidade chama, a gente tem que honrar, né? Eu acho que nessa parte, em relação a mim, ao Dani foi bem tranquilo. Porque nunca teve esse sentido de misturar, sabe? Eu entendi que a partir do momento que eu me iniciei na religião, que eu entrei de fato para a religião, ele seria meu pai. Assim como foi a vida toda, né? Mesmo que indiretamente, ele sempre foi meu pai. E a gente precisou só questão de aprendizado mesmo. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi foi graças a ele. Ele me ensinou. E ter que aprender as coisas do jeito dele, como ele gosta, da maneira dele, eu acho que, não sei, eu acho que vou arriscar dizer que não teria outra pessoa melhor que eu. Olha, o que eu penso é que eu quero essa casa centenária, bicentenária, tricentenária, quatrocentenária. Eu quero ver o nome do meu pai, que é meu irmão, meu tudo, meu amor. Eu quero ver o nome dele para as próximas gerações que virão aí como referência. O Baba Daniel fundou a CREA Oxoguian e deixou aí um presente aí, deixou um legado para todos aqueles que virão na sequência. Eu também quero acompanhar o que eu puder também, quero deixar me dê muitos anos de vida, muitos longos anos de vida para me acompanhar, para me brigar muito com vocês, que eu quero brigar muito com vocês, não quero brigar pouco, quero brigar muito, mas estar do lado de vocês sempre que vocês precisam. E eu penso isso, eu quero essa casa bicentenária, tricentenária, tombada, patrimônio histórico da humanidade e a 7ª, 8ª maravilha do Brasil e do mundo. É isso que eu penso da CREA Oxoguian, porque eu enxergo esse lugar aqui como mágico. Mas para esse axé chegar, ele é preciso ser recebido com as duas mãos. Ele ser aceito com as duas mãos.
Porque a casa de Oxoguian está fazendo 10 anos. Quando a gente fala numa casa de axé de 10 anos, ela é um bebê perto de casas centenárias. Mas engana-se quem pensa que uma casa de axé é edificada pelo seu babalorixá para o seu babalorixá. Não, um babalorixá e uma ialorixá, eles só pensam no que eles podem deixar de legado, né? Então, a casa de Oxoguian tem 10 anos hoje. Que venham mais 10, que venham mais 100, né? Um período de crescimento, de expansão, de aprendizado. Tudo foi fácil nesses 10 anos? Não. Não foi fácil. Houveram muitos dias de tristeza, houveram muitas dores, mas o saldo é completamente positivo. O saldo é aquele saldo que a gente olha eu olho para trás e eu vejo que eu caminhei muito mais do que eu imaginei. Oxoguian é o jovem filho guerreiro de Oxalá. Ele acompanhava Ogum pela terra em suas guerras. Aproveitava de toda ocasião em que a guerra criava uma destruição para reconstruir no lugar algo maior e mais próspero. Assim, espalhou pelo mundo prosperidade sem descanso, obrigando todos a trabalhar e progredir. Onde via preguiça, inspirava movimento e crescimento. Um dia, entre uma batalha e outra, Oxoguian foi à cidade de Ogum buscar provisões e encontrou um castelo que acabava de ser construído pelo povo do lugar em oferecimento a Ogum. Oxoguian perguntou ao povo: "O que vão fazer agora que terminaram de construir o castelo de seu rei?" "Descansar", eles responderam. Oxoguian retrucou: "O seu rei ainda demora a voltar. Vocês devem aproveitar deste tempo de maneira melhor. Construam um castelo ainda melhor e encham de alegria o seu rei." Sacou da espada e com um toque derrubou a parede do castelo, que ruiu todo. Oxoguian voltou para a guerra e o povo pôs-se a construir um castelo ainda melhor. O tempo passou e Oxoguian voltou à cidade de Ogum em busca de mais provisões. Encontrou lá um castelo ainda maior e melhor do que o que havia derrubado. Semelhante diálogo se travou. Oxoguian perguntou ao povo: "O que vão fazer agora que terminaram o castelo de seu rei?" "Vamos descansar", eles responderam. Oxoguian interrogou: "Mais uma vez, o seu rei demora a voltar. Vocês que aproveitem ainda deste tempo de maneira melhor. Construam um castelo melhor para seu rei." Como tinha feito antes, sacou da espada e com um toque derrubou o castelo. Tantas vezes isso aconteceu que o povo do lugar se transformou em um povo de grandes construtores, desenvolvendo engenharia e arquitetura soberba, reconhecida mundialmente. Oxoguian promove o progresso. Não gosta de ver ninguém parado. Como eu sempre digo,